Olá, amiga ou amigo. É para mim um prazer estar mais uma vez perante ti para esta série de pequenos estudos que nos mostram um Deus que nos quer trazer luz através da sua palavra e que nos dá paz nos dias atuais. No nosso estudo anterior, nós vimos como foi que o caos, como o mal, chegou à Terra depois da rebelião de Lúcifer ou Satanás, tendo começado a abordar a solução para esse problema. Neste estudo nós iremos falar um pouco mais sobre essa solução. Jesus, a luz do mundo. Isaías, no seu livro, no capítulo 9 e no verso 2, refere-se assim a ele, a Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Olhando para este texto, vemos que existe o caminho da luz e o caminho das trevas. Repara naquilo que diz Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 4 e no verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Por seu lado, Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 13 e no verso 6, ele diz-nos: assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Quer um, quer outro comparam quem está em pecado, ou seja, quem está em iniquidade, quem está em desobediência à lei de Deus, a caminhar na escuridão, caminhar sem uma luz de esperança. Jeremias compara essa situação quase que a uma morte espiritual. Por sua vez, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 23, ele diz-nos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos pecaram. Todos aqueles que não pedem perdão estão separados de Deus. Paulo reforça isso quando escreve aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 1, onde ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, deu-vos novamente vida. E isto parece triste, isto parece sem esperança muitas vezes. Mas vê agora aquilo que diz o mesmo Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 6 e no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas agora repara, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Este texto nós já vimos no estudo anterior. Que notícia maravilhosa! Quem peca e não se arrepende está condenado à morte eterna. Mas, através de Jesus, através de Cristo, essa situação pode ser invertida. É como se acendesse uma luz de esperança para a humanidade pecadora e condenada à morte eterna. João transcreve no capítulo 8 e no verso 12 do seu Evangelho a seguinte afirmação de Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembras-te da expressão usada para o pecado por Jeremias e por Salomão? Eles comparavam o estar em pecado a andar na escuridão. Quando começamos a conhecer Jesus, essa escuridão deixa de existir. Escuridão é a ausência de luz. Quando Jesus entra na vida do ser humano, entra na vida do ser humano pecador, na minha, na tua, a escuridão desaparece. Porquê? Porque Ele é a luz. Vamos ver então o que fez Jesus para se tornar na luz do mundo. Lucas registra as palavras do próprio Jesus no capítulo 19 e no verso 10 do seu Evangelho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por sua vez, João diz na introdução do seu Evangelho, no capítulo 1 e no verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus deixou o céu e veio para este mundo para salvar o ser humano. O ser humano que estava perdido, o ser humano que vivia na escuridão, o ser humano que estava atolado, por assim dizer, no pecado. Já imaginaste alguém deixar o céu para vir viver aqui nesta terra? Foi isso que Jesus fez. Vê como João descreve essa decisão de Jesus no capítulo 1 e no verso 14 do seu Evangelho.
onde ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, escrevendo aos habitantes de Filipos, portanto a carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso 6, reforça esta afirmação de João, quando ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, para que pudesse realizar esta sua missão de resgate, vamos dizer assim, ele tornou-se semelhante ao ser humano e veio sujeitar-se a tudo que o ser humano, que eu, que tu, estamos sujeitos aqui nesta terra. O preço a pagar, por isso, foi muito alto. Se não fosse pago por ele, teria de ser pago eternamente por mim e por ti, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Paulo. Vê o que diz agora João sobre esse sacrifício num dos textos mais conhecidos da Bíblia. O verso 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, foi um preço muito alto. Mas ele ressuscitou e ascendeu ao céu e está neste momento a desempenhar um papel fundamental a favor de todo o ser humano. De todo o ser humano que vai a ele e pede perdão dos seus pecados, claro está. Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 2 e no versos 17 e 18, diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E depois no verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Sim, prezado amigo, prezada amiga. Ele está agora a interceder, a fazer o papel de um advogado, o trabalho de um advogado perante Deus por cada um de nós, porque nos conhece, porque sofreu na carne as consequências do pecado como eu e tu sofremos. Mas vê o que diz agora o apóstolo Paulo a escrever a sua carta, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, sobre quantas pessoas existem a desempenhar este papel de advogado ou de mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo é muito claro, um só mediador. Provavelmente foste ensinado ou ensinada que há mais pessoas que podem desempenhar este papel. Talvez Maria, talvez um dos santos. Mas a palavra de Deus é clara. Um único mediador, Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara. Só há um mediador. E esse mediador é Jesus. Muitos de nós fomos ensinados que os sacerdotes humanos podem desempenhar este papel também ao lhe confessarmos os nossos pecados. Mas a palavra de Deus é clara. Só há um sacerdote capaz de fazer isso. E é isso que Paulo diz quando escreve aos Hebreus no capítulo 4 e no verso 15. Diz ele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E agora repara. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é ele? Jesus. Como nós vimos já atrás, Jesus é esse sacerdote sem pecado, o único advogado perante o Pai. Certa vez, Pedro, discursando perante as autoridades judaicas, conforme está relatado no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, ele realça isso quando diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Este é o Jesus que nos ama. O Jesus que nos oferece a luz. Ele não obriga ninguém. Ele deixa-nos escolher a luz ou as trevas. Mas Jesus é perentório quando diz, conforme relata João no capítulo 13 e no verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele diz que podemos escolher entre a luz e as trevas. Jesus diz-nos que nós podemos ter essa opção de escolha. Deus é um Deus de liberdade e deixa-nos escolher. No capítulo 12, no verso 36, Jesus diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Eu penso que compreendeste que a melhor opção que nós temos é aceitar a luz. E sabes porquê? No seu discurso perante o rei Agripa, que está relatado no livro de Atos, no capítulo 26 e no verso 18,
Paulo mostra isso ao rei Agripa e diz-lhe: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Ao aceitarmos a luz, nós somos redimidos. Nós temos os nossos pecados perdoados. Eu deixo de estar sujeito à morte eterna. Eu passo a ter direito a um lugar entre os santificados pela fé. Amigo ou amigo, o pecador vive na escuridão da dor, da morte. Jesus convida o ser humano a deixar as trevas e a receber agora a sua luz salvadora. O que é que nós temos que fazer? A escolha é de cada um de nós. É minha, é tua. Por isso, eu convido-te a que escolhas, da mesma maneira que tantos outros homens no passado fizeram, que escolhas a luz. E como temos dito até aqui, se quiseres mais esclarecimento sobre este tema, ou se quiseres uma cópia deste estudo ou de toda esta série de estudos, envia-nos um e-mail para o endereço de e-mail que estás a ver aí em rodapé e com todo o gosto nós te enviaremos uma cópia, te esclareceremos as dúvidas, te enviaremos material complementar para que tu possas conhecer melhor este e os outros temas que temos abordado até aqui e que ainda abordaremos no futuro. Um abraço e até o próximo estudo.